18 horas e 43 minutos, horário de Brasília, e agora, num oferecimento de Iorim Fertilizantes, você acompanhará aqui no JA uma entrevista especial feita por José Luiz Tejon com Godofredo César Witt, importante nome da nutrição vegetal. Recebo um cara admirável, em vários sentidos. Todos os alunos dele, aliás, eu descobri que este cavalheiro está fazendo 50 anos de atividades acadêmicas, educacionais, né? Me contaram isso. E ele é um camarada que, assim, é um nome, quando você fala de conhecimento do solo, nutrição de plantas. Ele me ensinou que planta não come, eu sou leigo, hein, não sou agrônomo. Planta não come, planta bebe, ele falou, né? Esse cavalheiro, além dele ser um doutor admirável, reconhecido, é um ser humano simplesmente espetacular. Um grande ser humano, grande pessoa, e eu tenho aqui atrás de mim os Santos e os Beatles, que é obviamente, também em homenagem a esse meu querido amigo, o professor doutor Godofredo César Witt. Caro professor Witt, bem-vindo conosco aqui no nosso Jornal do Agronegócio, aqui no nosso Fala JA. Uma honra tê-lo aqui e nessa conversa que nós vamos ter juntos. Seja bem-vindo, professor Witt. Obrigado, Terron. A honra é toda minha por ter você em nossa companhia. Te admiro muito também como ser humano, como técnico, e também já li e tenho todos os seus livros. Então, é uma satisfação, numa segunda-feira difícil, estar em vossa presença. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus por dar essa oportunidade de trocarmos ideias com o colega Terron. Muito bom, caro mestre e doutor. Então, tem uma coisa, né, que é fascinante aí na sua atividade, que é essa coisa dos micronutrientes. Aí eu estava vendo aqui textos e materiais que seu conhecimento gera, e aí fala uma coisa que é o boro. O boro é fundamental, é essencial. Me explica aqui para muita gente que não é tanto do ramo, você não conhece bem. O que é esse boro e qual é a importância desse boro no mundo nosso aí da fertilidade? Veja, o boro, logicamente, há tempo, ele está classificado como um micronutriente. Quando fala a palavra micronutriente, é uma redundância, quer dizer, o boro é essencial para o ciclo da planta. Então, com a deficiência de boro, a planta não completa seu ciclo vital. Eu tenho até trabalhado para que o boro seja chamado de o 7º macronutriente, além do nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. O boro é o único micronutriente que, além de fazer parte de reações enzimáticas, reações fisiológicas, o boro também faz parte da membrana celular através da formação com cálcio de pectina. Então, o boro também tem função estrutural na planta. O boro defende a planta de fatores bióticos e abióticos. O boro regula pela planta a perda de água. O boro é responsável pelo transporte de açúcar. O boro é responsável pela fecundidade da planta, evitando o abortamento, evitando queda de flores. Quer dizer, se não tiver boro, não tem planta, se não tiver boro, não tem vida. E quanto ao boro, há muito ainda a se desvendar. Caramba, então não é um micronutriente, pelo que você está colocando. Não. Nós temos, por exemplo, né, quando a gente fala em fatores bióticos, que o boro na cana-de-açúcar, ele tem efeito positivo no controle da estria vermelha, que é uma bactéria, que é um Pseudomonas,
No caso da soja, ela diminui a incidência de bactérias da raiz, principalmente a Roselinia. No caso do dendê, ele diminui picadas de acro vermelho. No caso do eucalipto, ele regula a perda de água, regula o déficit hídrico. Ele na planta permite acumular açúcar, bem como proteger o potássio de sair das membranas da planta. Ou melhor dizendo, boro significa vida. João, deixa eu contar um caso interessante, não fique bravo, nós estamos entre amigos. Nós estávamos na Turquia e nós assistimos um pré-simpósio de boro, no qual foi falado a importância do boro na nutrição humana. Eu, muito simples, eu perguntei para o palestrante, um médico da Escócia. Eu falei para ele assim, que fonte de boro, que adubo eu devo tomar, que comprimido eu devo tomar de boro todos os dias? Ele falou, o quê? Tomar boro? Tomar comprimido? Basta você tomar café e basta você beber vinho. Porque não existe café se eu não aplicar boro, porque morre os ramos plagiocláseos, morre a gema apical. Então não existe café sem boro. E no caso da uva, da videira, sem boro, a uva fica mumificada. Não existe vinho, não existe plantação de uva se não tiver boro. E nesses dois alimentos, principalmente o café e o vinho que vem da uva, ou a uva in natura, são as principais fontes de boro para o ser humano. Então é evidente que quando se fala num fornecimento adequado de boro, não é somente para a planta, é para o animal que come a planta e também, logicamente, é para o ser humano. Logicamente que boro é vida. Professor Vitor, está dando uma dica aqui maravilhosa, eu já vou me abastecer com muito mais café e vinho, né, depois dessa descoberta extraordinária. Agora, você falou da uva, do café. Todas as outras, os outros vegetais, eles podem e devem receber oferta de boro no seu desenvolvimento? Eu estou entendendo que a sua pergunta está relacionada ao fornecimento de boro. A deficiência de boro ocorre em qualquer tipo de cultura, em qualquer país, em qualquer clima. É evidente que há diferenças quanto às quantidades exigidas. E as folhas largas, que nós chamamos, tá certo, Eduardo, de dicotiledôneas ou monocotiledôneas? Que as dicotiledôneas, como por exemplo a soja, como por exemplo o algodão, como por exemplo o amendoim, o girassol, as exigências são maiores em boro. Então, por exemplo, não existe formação de capulho quando há deficiência de boro no algodoeiro. O boro aplicado corretamente, por exemplo, no algodoeiro, diminui a formação de etileno e aumenta a formação de ácido acético, porque o boro é precursor da vitamina B2, da vitamina que origina a formação do ácido acético, que é a vitamina, como chama mesmo no caso tradicional, da tiamina, que vai gerar o ácido acético. Então, sem boro não tem vida. E é interessante a sua pergunta, porque o boro torna-se mais importante na fase reprodutiva da cultura, na parte de pegamento da florada, evitando o abortamento e dando, então, fecundidade para a planta. Então, é muito sério a deficiência de boro, seja em qualquer tipo de planta. Ou seja, caro mestre Witt, o pessoal de Iorim me falou assim, olha, tem uma pesquisa de termoboro conduzida pelo Witt. Essa pesquisa, você pode falar sobre ela, por favor? Bem, não é bem uma pesquisa, né? São várias pesquisas. E a primeira pesquisa nossa com boro foi através de uma tese que nós orientamos de um saudoso colega, José Moreira Ricardo Cabrita, numa dissertação de mestrado
realizada na Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, que foi um divisor de águas. Nós comparamos o fornecimento de boro, de zinco e de manganês via solo e via folha. E, nessa tese do José Ricardo Moreira Cabrita, de 1993, que foi publicada, já mostrava a maior efetividade da aplicação de boro no solo e também, dentre as fontes de boro utilizadas, tinha o termoboro. Então, isso aconteceu em 93, mostrando a eficiência do boro aplicado via solo na forma de termoboro. E é gozado, depois de 10 anos, em 2003, nós orientamos uma tese também de mestrado, dissertação de mestrado, aqui na Exalc, e essa dissertação de mestrado da colega Isabela Bolonha, na qual também tinha o termoboro, e o termoboro mostrou novamente uma eficiência espetacular na produtividade de citros, no aumento do teor de sólidos solúveis, no aumento de número de frutos por caixa, na diminuição, Eduardo. O fruto cresceu mais, na diminuição do número de frutos por caixa, e aumentou, com correlações altas, o teor de fósforo e o teor de magnésio na folha. Então, esses dois trabalhos foram um marco para o uso de boro, principalmente via solo. E tem mais. Nós também conduzimos um trabalho de extensão, e também em laranja. Fica aquela dúvida, Tejon. As culturas perenes, eu adubo no sulco de plantio, como nas anuais, ou eu adubo na cova? Eu sempre digo, cova é para defunto. Eu adubo no sulco, para a raiz ter um crescimento mais abrangente. Tudo bem, o que tem a ver o termoboro? O que tem a ver com isso? Essa conversa sobre essas mudas de laranja. O boro, além da sua essencialidade, ele também tem uma faixa de toxicidade muito pequena. O excesso de boro também mata, ao contrário de outros micronutrientes. Então ficou a dúvida, Cristo, eu vou aplicar o boro 3 gramas por cova, ou vou colocar 1 grama por metro, como a laranja estava espaçada a 3 metros, 3 gramas de boro, em 3 metros, 1 grama de boro por metro. Quando nós aplicamos fontes de boros tradicionais do mercado na cova, matou o pomar, devido à toxicidade. Quando nós aplicamos o termoboro, seja na cova, que é errado, como no sulco, não teve nenhum problema de toxicidade. E fica aquela alegação, mas aí o termoboro é uma fritas. Vamos devagar com o andor. A palavra fritas, em inglês, é FTE, Free Trace Elements. Então, o termofosfato, o termoboro, desculpe, é uma fritas, mas uma fritas autêntica. Ela foi obtida pela mistura de uma fonte de boro menos solúvel, que é a colemanita, que tem 10 a 13% de boro, e com silicato de magnésio, submetido a uma temperatura de 1.500 graus centígrados. Teve fusão. O que é fusão? Uma coisa sólida fica fluida. E após a fusão, foi feito um escoamento e um resfriamento com água com alta pressão e temperatura de 25 graus. Esse líquido que estava fundido virou cristais, que foram quebrados. Cristo, esse processo permite que nós tenhamos, sim, boro solúvel para alimentar a planta. Nós pegamos o caso, por exemplo, desse trabalho que fizemos com no caso, antigamente, eram os termofosfatos magnesianos com boro. O teor de boro era 0,2%. Total. Mas a planta não come total. A planta come o solúvel, bebe o solúvel. Só que o teor de boro solúvel em ácido cítrico era 0,25%.
Isto é, 75%. Isto é, acima da lei, porque a lei exige que no mínimo 60% do boro de um fertilizante, no mínimo seja solúvel, simulando a raiz da planta em ácido cítrico. E esse boro, como te falei, era um boro termofosfato magnesiano, deu resultados espetaculares. O termoboro. O que é o termoboro? Já falamos o processo de fabricação. Quanto que tem o termoboro de boro? 9%. Mas é boro total. Mas quanto que tem em ácido cítrico? 8%. Nossa, né, Eduardo? 9 para 8, praticamente todo o boro total está solúvel em ácido cítrico. Além de ter 9% de cálcio, 6% de magnésio e 7% de silício. Então, o que o termoboro representa para nós? Um boro de liberação, vamos dizer assim, moderada, com menor arraste, menor lixiviação, isto é, com maior efeito residual e sem dar problema de toxicidade às plantas. Então, eu encaro que o boro, o termoboro, também chamado de FTE, o verdadeiro boro Free Trace Elementos, é uma fonte adequada para climas tropicais. O que é clima tropical? Alta luz, alta temperatura, alta pluviosidade, causando, além dos benefícios, logicamente, erosão, lixiviação e evapotranspiração. E o boro tem uma dinâmica no solo inexplicável. É o único micronutriente que ocorre na forma iônica, não ionizável. Ele ocorre na forma de carga zero, de molécula de ácido bórico, H3BO3. Então ele não tem carga para ser aderido praticamente às argilas, é a matéria orgânica. E com alta precipitação, esse boro é difícil de acumular no solo. Então o termofosfato é uma alternativa espetacular por essas razões para ser utilizado como fonte de boro em climas tropicais. Caro mestre, o Brasil é muito dependente, não é, de importação de fertilizantes, né? De NPK. Dependemos aí de importações, o que é algo preocupante, eu diria, do ponto de vista estratégico. Eu ouvi sua opinião. Este conhecimento, por exemplo, a partir dessa visão do que a gente sempre falou que é um micronutriente e que você coloca que não é, que é um macro, digamos assim, um nutriente como os outros maiores, seria o sétimo, não? Sob o ponto de vista de diminuição dos outros nutrientes, ocorre isto com o uso correto, digamos assim, do que seria o termoboro, você tem uma equação menos dependente dos demais ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, veja, o Brasil hoje ele importa 72% dos macronutrientes. E quando eu falo macronutriente, eu falo macronutriente primário, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, porque é o mais caro. Então, praticamente 70% do NPK é importado. E o mais importado é o potássio, que chega a 90% de importação. O fósforo, 47%, o nitrogênio, 50% a 60%, com uma média de 70%. Então, essa dependência é o nosso calcanhar de Aquiles dos macronutrientes, principalmente o NPK, principalmente os nutrientes que têm que ser aplicados anualmente e os macronutrientes que têm menor efeito residual no solo, a não ser o fósforo. Não adianta eu querer aplicar NPK no solo, bem como cálcio, magnésio e enxofre, que são os secundários, se não tiver boro. Cristo, o boro potencializa a absorção, a assimilação do NPK aplicado ao solo. Se não vejamos, como você lembrou bem, e é fato, parece brincadeira, a planta bebe via raiz. Bebe via raiz. Ela bebe o quê? Água. Mas não bebe água pura, ela bebe água com sais, com os nutrientes. Quanto mais raiz, maior absorção, porque a raiz é a principal boca da planta. E quem que forma o sistema radicular? São basicamente 4 nutrientes.
A estrutura do sistema radicular é cálcio, 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 como o nosso corpo. E principalmente cálcio e fósforo. Então, a estrutura da parede celular é cálcio e fósforo. Espera aí. E o magnésio é fundamental, porque o magnésio vai transportar açúcar, vai transportar fotoassimilados, vai transportar o ATP para nutrição das raízes. Então, o fotoassimilado fabricado na folha, ele é dirigido para as zonas de respiração. Quem que respira na planta? Respiração é vida, é raiz, é ATP, e também os grãos. Mas quem costura a parede celular, quem costura, chama-se boro. Deus é meio esquisito, meio louco. Quando ele fez o homem, quando a criança nasceu, tem que formar ossos, formar pelo. O que você dá para a criança? Leite. O que é leite? Fósforo e cálcio. E Deus colocou para o ser humano flúor. O nosso corpo aqui, nossos dentes, é fluorapatita. No caso da planta, Deus trocou flúor pelo boro. Se não tiver boro, há vazamento. Se não tiver boro, não tem raiz absorvente de água e de nutrientes. Só vai ter raiz de sustentação, que é devido a cálcio. Então, com o uso correto do boro, eu potencializo a absorção do NPK. Logicamente que eu posso pôr uma dose, não vamos dizer assim, para não dar esse enfoque, com a mesma dose de NPK, ele vai ser mais eficiente quando tiver o boro junto. É evidente isso, porque é a parede celular. E não adianta você fazer NPK se você não tiver a fecundidade das flores. E o boro é o principal nutriente que causa abortamento e que evita vazamento, transpiração de água de dentro da planta para fora da planta. Daí você falou, bem, 70% é do NPK importado. O boro é 100%. É 100% do boro é importado. As maiores jazidas de boro do mundo ocorrem em regiões áridas ou semiáridas. Que regiões são essas? Regiões de solos mais alcalinos, como a Cordilheira dos Andes, como a Cordilheira da Califórnia e como a Turquia. Tudo bem. E, como nós falamos aí, o que a Iorim está buscando? A Iorim está buscando uma fonte de boro mais barata. Uma fonte de boro que, vamos dizer assim, não tem direto uso na agricultura, que é a colemanita, mais econômica, que as reservas, por exemplo, da Turquia são imensas, e está praticamente um descarte a colemanita. A colemanita, que é uma fonte mais barata de boro, num boro solúvel, através do tratamento térmico com silicate de magnésio. Então, tudo a ver, essa ideia da Iorim, na produção do termoboro. Tudo a ver. Tudo positivo, quer dizer. Está criando um processo para gerar isso aqui dentro do país, né? Sim. Com fontes brasileiras, né? E Vite, tem uma frase aqui da Primavesi, que ela escreveu aqui, entre aspas, faz parte da natureza condensar nas pequenas coisas o poder de dirigir as grandes, nas sutis a potência de dominar as mais grosseiras, nas coisas simples a capacidade de reger as complexas. Então eu estou entendendo que esta coisa menor do ponto de vista de dimensão é fundamental para que a grande dimensão seja bem sucedida. Ver o seguinte, a palavra micronutrientes se prende apenas à quantidade aplicada e não à importância. Levando em conta as palavras da Primavesi, que a gente admirou muito, brigamos muito honestamente, e lembrando de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. O que é o essencial? O micronutriente. Então você vai construir uma casa, vai fazer uma casa. O alicerce da casa é cálcio, que vem da calagem e vem da gessagem. As paredes da casa são fósforo.
O telhado da casa é o nitrogênio, fósforo e potássio. E a cumieira, o respiro da casa é o micronutriente. O que significa isso? Micronutriente é a última prática a ser utilizada na adubação mineral. Eu só vou adicionar micronutriente quando tiver alicerce pela calagem, pela gessagem, as paredes com a fosfatagem, o telhado com nitrogênio, fósforo e potássio e a cumieira, o detalhe, a diferença, a cruz em cima da casa, o respiro da casa, vai ser os micronutrientes, com ênfase ao micronutriente boro. E é bem lembrado, né? Aqui em casa, outro dia, estava comendo de cumieira, quando chovia, entrava água aqui dentro. Não adiantava ter alicerce. Não adiantava ter telhado, não adiantava nada. Mas, olha, a melhor forma de aplicação do termoboro, digamos assim, é adubação foliar. Qual é a forma mais prática de utilizar isso na lavoura? É interessante essa pergunta, porque é evidentemente que os macronutrientes primário, NPK, ou macronutrientes secundário, cálcio, magnésio e enxofre, pelas quantidades exigidas, eu vou aplicar via solo. Chega! E o boro? Boro é um micronutriente. A soja, por exemplo, por tonelada de grãos produzida, precisa de 80 gramas de boro por tonelada de grãos. 80 gramas de boro. E por que o boro tem que ser aplicado via solo e não via folha? Via solo é uma adubação preventiva. Previne, tá aí, coma quando você quiser. Não vou sair correndo aplicar. É preventiva, é lenta e duradoura, tem efeito residual. Mas no caso do boro, é um caso especial da necessidade de se aplicar boro via solo. O boro, como nós conversamos, a planta bebe ele da solução do solo, na forma de H3BO3. E essa absorção do boro pela raiz é uma absorção passiva. O boro caminha por fluxo de massa. Ele vai aonde a água vai. 97% do boro vai de encontro da raiz. Sendo um processo passivo, não tem influência praticamente de temperatura e não tem influência de inibidores. Boro é passivo, a absorção. E o boro é absorvido via xilema, quer dizer, ele caminha a longas distâncias. E ele é pouco redistribuído via floema, necessitando daí, se fosse fazer aplicação foliar, aplicações contínuas. Eu quero um boro preventivo. Eu quero boro antes de plantar. Por quê? Citando, por exemplo, seedlings de soja, a emergência, o alongamento celular de uma semente, tendo condição de umidade, começa praticamente 6 horas após o plantio. E para ter alongamento celular, para fazer cotilédones mais alongados, cotilédones retos, sem defeito e sem doenças, tem que ter o boro já no solo. É por isso que a gente defende a aplicação de boro via solo sobre 2 formas. Uma forma é via herbicida. Cristo, é barato. Na dessecação, é barato. Só vou gastar o preço do produto. O operacional está pago pelo aplicar herbicida. E vou aplicar boro via solo junto com o NPK ou fonte exclusiva de boro, se for o caso, mas preventivo. Porque o boro, como falei, que dá alongamento celular, ele vai ser responsável por formação de raízes finas absorventes de água salina. Então deixa o boro no solo. Ele procura a raiz. E, evidentemente, que, além, então, como nós dissemos, há 2 formas de pôr o boro no solo. Via herbicida, que é um start, e aplicação via solo, em dosagens médias de 2 quilos por hectare de boro, tranquilamente, resultando
em aumento de produtividade de 12 sacas de soja. Um exemplo, o café, um trabalho feito pelo Procafé. Ele considerou o controle sem boro, produção 100. Quando aplicou boro na folha, foi para 101, 1%. Quando aplicou boro no solo, foi 196. Então não tem o que discutir, desculpe, essa coisa, essa, como que fala, Eduardo, quando tem discussão, essa celeuma, essa polêmica. Boro é via solo. A complementação foliar se faz principalmente em plantas que produzem polióis. Por que são polióis? São transportadores de boro. Então, nada contra uma complementação de boro. Eduardo, 7 aplicações, né? No algodão. Contínuas! 7 aplicações ao algodão. Aplicações, por exemplo, na cana-de-açúcar, que produz manitol. Aplicações em girassol. Então, nada contra isso. Mas boro, o número 1 é a aplicação via solo. E a foliar é um complemento, feito em fases especiais da cultura, como se fosse um pronto-socorro. A adubação foliar não substitui a aplicação de boro via solo. Chega de falar essa polêmica. Isso não existe. Interessante. Vitor, me corrija se eu estiver errado. O Brasil faz muito plantio direto. Quer dizer, você está dizendo que a forma mais prática é utilizar o boro misturado no pulverizador na hora de passar o herbicida, é isso? Correto. Seja o herbicida, principalmente que a gente defende, eu defendo a aplicação de boro em pós-emergência, na dessecação da erva daninha, antes de semear soja. Nada impede também que eu faça essas aplicações de boro via herbicida durante o ciclo da cultura. É uma operação grátis isso aqui. É grátis, porque o operacional já está pago. E com resultados fantásticos, por exemplo, que tem trabalhos inúmeros conduzidos na Fundação MS pelo colega Douglas Guide. Então, tranquilo. Mas eu falei, vamos combinar aplicação via solo. Quando fazer via herbicida e quando fazer o plantio da soja. E essa aplicação de boro no plantio com NPK, o boro associado ao potássio, o baseado ao enxofre elementar com bentonita, ele pode ser feito em área total ou pode ser feito localizado no suco do plantio, principalmente junto com o fósforo. Mas nós preferimos mais aplicação corretiva de boro, aplicação em área total, causando assim, não causando problemas de fitotoxidez. E sua pergunta é importantíssima, Tejão, porque a principal fonte de boro dos solos tropicais, solo sem manejo, sem adubação, sem plantio, é a matéria orgânica. E a matéria orgânica nossa está totalmente baixa, porque ela foi oxidada, queimou com oxigênio. Então nós precisamos adotar prática no manejo do boro, que além da fertilização com boro, também dê condições desse boro ser retido no solo. E a principal retenção do boro é o plantio direto, é o no-tillage, é o aumento da matéria orgânica. E além disso também, além da matéria orgânica, nós precisamos tomar cuidado com a calagem. Cristo, em pH ácido, que eu não vou plantar, logicamente, tem pouco boro disponível, porque a matéria orgânica não está mineralizando nesse pH. E em pH baixo, o boro está fixado pelo alumínio. Ótimo, vamos fazer calagem. Uma calagem excessiva, o boro vai ser passível de ser fixado pelo cálcio. Então temos que ter cuidado numa faixa de pH em cloreto de cálcio, que ele oscila entre 5 a 5,6, o pH em água 6 a 6,5. Porque o boro é muito volátil. Volátil quer dizer, ele é muito dinâmico. E infelizmente, Tejão, ninguém hoje, graças a Deus, faz queima de culturas, como você fazia no passado, a queima da cana colhida com queima, nem a queima do algodão para controlar o bicudo.
porque o boro tem mais um mistério aí. O boro também perde na forma de ácido bórico por volatilização. Então, na ocorrência de queimadas, é significativamente alta, muito alta a perda de boro por volatilização. Que coisa, Viti. Eu encontrei o Frank Dijkstra, 1 ano e meio atrás, um dos criadores do plantio direto, com o Bartz, e perguntei para ele, olha, hoje praticamente todo mundo faz plantio direto. Como que está sendo feito, na sua visão, a qualidade? Ele falou, 80% não é bem feito. Por quê? Como é que está este tema que você domina tão bem, com tanta consistência e domínio? Esta prática, por exemplo, o uso de boro na lavoura. Como é que está esse assunto na realidade? Olha, Terron, fique tranquilo, que a gente trabalha muito no campo, muito, 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 principalmente no Mato Grosso do Norte, desculpe dessa realce, no Mato Grosso do Sul, no Goiás e no Tocantins. E hoje virou lei usar boro. Timidamente está crescendo, porque eu não concordo. Timidamente está crescendo porque, tradicionalmente, o agricultor procurava usar uma fonte ineficiente de boro, que era o ácido bórico, e utilizava o ácido bórico via herbicida, uma fonte totalmente lixiviada, sem durabilidade no solo, uma fonte que podia causar toxicidade, uma fonte sem boro, sem efeito residual. Então, o cerrado, os grandes produtores hoje, estão trocando, evidentemente, essa fonte ácido bórico, que normalmente era aplicado via herbicida porque era mais barato, mas devido ao entupimento, corrosão de equipamentos, nós estamos lutando e estamos conseguindo trocar essa fonte de ácido bórico do herbicida pela fonte octaborato de sódio, pelo boro chamado boro meia, ou pelo pentaborato de sódio como uma suspensão. E associado a isso, fontes adequadas de boro via solo. Então, essas produções nossas, porque eu não admito hoje um produtor produzir menos do que 75 sacas de soja. Eu não admito hoje um produtor produzir mais do que 120 sacas de milho. Mas por que isso? Porque 95% da matéria seca da planta é a atmosfera. E o Brasil tem a atmosfera tropical. O ano inteiro temos temperatura, luz e precipitação pluvial. É evidente que pode ocorrer déficit hídrico, mas o déficit hídrico é combatido principalmente com o plantio direto, com o aumento da matéria orgânica, que aumenta a retenção de umidade, que aumenta a retenção de nutrientes. É evidente, todas essas áreas aí que a gente trabalha, nós primeiros temos que fazer o perfil de solo. E o perfil de solo, evidentemente, com o aumento de raiz, vai dar maior resistência a déficit hídrico, através, como já falamos, da calagem, gessagem, fosfatagem e, principalmente, a integração lavoura-pecuária, o milagre da Braquiária rusiziensis com milho de segunda safra, bem como até a integração com a floresta. Então, hoje, por exemplo, hoje não, né? A gente é muito procurado em áreas de reforma de pastagem. Ah, doutor, eu quero reformar minha pastagem. Não dá para mim pagar R$ 1.500 numa reforma. Você não vai gastar R$ 1.500, você vai gastar R$ 500 só. Isso em 2019. Mas como? Você vai plantar o pasto com milho, integrado. Mas vai custar. Mas o milho, que naquela época estava custando R$ 35 a saca, por uma produção até abaixo de 90 sacas, permitiu formar uma pastagem por cerca de R$ 500 por hectare. Isso é o quê? Integração lavoura-pecuária. Isso significa economia. Então, você vê um pasto, né, Eduardo, que tinha um ganho de peso vivo de quanto por dia? De 200 a 300 gramas por dia, é possível ganhar 600 a 700 gramas por dia. Uma anotação animal que era de 0,54, é possível hoje ser de 6 a 7. Tudo isso graças à fertilização mineral associada com as práticas corretivas e com o uso, por último, do micronutriente. E é lamentável realmente que você perca produtividade pelo desuso de micronutrientes.
principalmente, como falei, pelo boro, porque o boro não tem na rocha, o boro não tem na matéria orgânica, o boro é pouco absorvido, o boro perde por lixiviação, o boro perde por erosão e o boro perde por volatilização. Então é um elemento que exige muito mais carinho no manejo. Ou seja, esse trabalho da Iorim produzindo esse termoboro é de uma importância muito interessante, porque, como você me falou, isso existe aí em Minas e outros países, e o pessoal está desenvolvendo uma alternativa brasileira de fazer isso. Quer dizer, simbora com o boro, né? Simbora com o boro. Simbora com o boro, né? Bora Sim. com o boro, não é isso? Nós temos um município de São Paulo chamando Borá. O senhor podia sugerir que se chamasse Borá. O menor município do Brasil em população, tem 600 habitantes. Embora com o boro. Meu caro mestre, doutor Vitti, é uma aula espetacular. Eu que não sou agrônomo nem agricultor, eu faria o seguinte, se eu ganhasse ou herdasse alguma fazenda, eu vou fazer tudo o que o Vitti manda. O que você vai fazer lá? Não sei. Eu vou fazer o que o Vitti mandar, porque o que ele mandar, com certeza, está certo. Meu caro mestre Godofredo César Vitti, querido amigo, a tua palavra aí de final aí para os nossos telespectadores, nossos amigos, com relação a esse conhecimento interessantíssimo, Vitti, essa visão do que um micronutriente, que como você fala, não é tão micro assim, mas o que isso pode fazer. E vou dizer para todo mundo, 75 sacas por hectare é o mínimo que eu aceito em nome do professor Vitti do Aravante, hein? Aquele outro de 120 é o milho que você falou? Sim, 75 sacos de soja ou 4,5 toneladas por hectare. 210 sacos de milho ou 12,5 toneladas por hectare de milho, segunda safra. Isso é possível com o manejo adequado do fertilizante mineral. Meu caro mestre, querido amigo, doutor Godofredo César Vitti, um ser humano encantador, né, em vários momentos, inclusive tocando uma viola junto, né, curtindo aí vários momentos que a gente tem que se divertir também. E quando a gente se diverte, parece que essa química aí, essa química mineraliza melhor ainda. Mas, meu caro amigo, as suas palavras de despedida aí para seu grande conselho. A mensagem final que eu quero deixar para vocês, que a adubação mineral, ou adubação organo-mineral, ou adubação orgânica, começa com a análise de solo, vírgula. Continua com as práticas corretivas, calagem, gessagem, fosfatagem e práticas conservacionistas, plantio direto, integração lavoura-pecuária ou até interação floresta. E termina com a aplicação mineral, sendo o micronutriente o último insumo a ser empregado no processo produtivo. E, especificamente, como nós dissemos para o boro é o único micronutriente que, além de fazer parte de reações enzimáticas e reações bioquímicas, reações enzimáticas e reações fisiológicas, o boro também faz parte da estrutura celular. É por isso que eu chamo o boro de o sétimo macronutriente. E o termo boro é uma alternativa excelente, que eu já conheço, como falei para vocês, desde 93, uma alternativa excelente do mercado, proporcionando liberação moderada, com maior efeito residual, menor lixiviação e menor toxicidade. Parabéns a Iorim pelo, não sei se vou dizer certo ou errado, pelo relançamento desse produto. Eu também espero que esse termoboro possa também evoluir para os termofosfatos magnesianos tradicionais, acrescentando doses corretas do termoboro. Parabéns mais uma vez ao nosso amigo de fé. Nós somos dois leões
fazemos aniversário na mesma semana e temos muitas peculiaridades. Nós temos primeiro amor, nós temos primeiro muito para dar e pouco para receber. Então agradeço o Senhor. Amém. Doutor Vitti, quem ama aperfeiçoa o tempo inteiro, né? Amar é aperfeiçoamento. E agora eu vou tomar mais café e mais vinho, graças ao seu conselho, e vamos dizer assim, bora com o boro. Simbora com o boro. Amigo Vitti, muito obrigado aqui para o nosso jornal do agronegócio Fala JA. Abração, amigo. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado.